Olá, meus amigos e minhas amigas de Libra, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Simone Magia. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura atemporal para vocês, só que antes de ler o baralho cigano, eu vou preparar, logicamente, a borra de café, porque aí enquanto vai descendo a borra, eu vou fazendo a leitura do baralho. Então eu vou colocar um pouco deste café, que é um café especial, moído de 2 a 3 vezes, né, para ficar mesmo fininho e para sair todo o simbolismo que existe para essa leitura. Eu vou pegar aqui senão vamos queimar o dedo aqui. E vamos pôr um pouquinho de água quente, dar uma misturada, e muitas vezes misturando, ainda assim fica um pozinho em cima da água. Ó. Agora eu vou colocar o guardanapo. Opa. Enquanto desce, que é para formar os desenhos, eu vou deixar de lado e vou estar fazendo a leitura com o baralho. Como é uma leitura atemporal, que não vai combinar com todo mundo, fique somente com aquilo que te pertence. Então vamos ver, Libra, o que é que vai acontecer para você. Aqui a carta me mostra algo muito interessante, do homem falando do seu poder pessoal, da sua força interna, da sua capacidade de correr atrás daquilo que você quer, principalmente, né, financeiro, é trazer essa força cada vez mais forte, porque quanto mais você entender que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa que tem N possibilidades para abrir o seu caminho, a árvore, ela vem justamente falando esse ritmo que você deve ter. Então você é uma pessoa mais centrada, uma pessoa que não fica só no mental, você é uma pessoa que está mais em terra, como a gente chama, né? Que é uma pessoa que vê aquilo que pode alcançar. E o detalhe, você sabe que você, com a sua força de vontade, com a sua persistência, você vai alcançar aquilo que você quer. E acima de tudo, ainda, você vai contar com todas a sua ancestralidade, com a ajuda dos antepassados, porque de geração a geração também vai emanando coisas boas, né? Não são só os desafios, mas as coisas boas também. Então, é você se fortalecendo, acreditando que você tem potencial para alcançar tudo aquilo que você quer, e aí sim o navio fala, aí eu vou te trazer as mudanças que você precisa. Muitas vezes a mudança não é só externa, a principal mudança é a nossa mudança interna. E a mudança interna, muitas vezes, são quebras de crenças, de padrões limitantes, é ver aquilo que lá no passado falaram para você e que hoje em dia você fala, não, mas isso não tem sentido. Então você descarta, agradece, porque é pensamento dos avós, dos tios, mas você vai ter a sua nova visão, você vai construir as suas ações baseadas naquilo que você realmente acredita. E aí as coisas começam a fluir. Vamos ver outra coisa que o baralho cigano vai revelar a você. Lembrando que é uma leitura atemporal. Olha, é incrível, mas é uma continuação desse navio, dessa transformação, dessa mudança, porque os caminhos estão abertos para você. Basta você escolher aquilo que você verdadeiramente quer. Ou, de repente, você também quer ficar no caminho que você está. Para você, como está aberto, aí você escolhe o que você quer. E se você quiser ter mais de um caminho, também pode ter, porque você está preparado para isso.
E quando você entende que você consegue deixar esse caminho aberto, a criança vem falando: veja com outros olhos tudo que surgir para você. Não seja teimoso ou teimosa. Veja aquilo como uma oportunidade. Porque quando você começa a cultivar os bons pensamentos, as coisas vão acontecendo. E aí você vê, serve para mim isso? Serve, então eu vou ficar. Aquilo lá serve? Ah, não, no momento não. Então você descarta aquilo que não faz mais sentido. E quando você faz isso, o que chega perto de você? Boas energias. E nesse momento você está com muito boa energia, bons pensamentos, está fazendo o seu movimento, você não é uma pessoa de ficar parado, muito pelo contrário, porque aqui o Sol fala assim, você está expandindo além do conhecimento que você tem. Então, o primeiro conhecimento é o autoconhecimento. Você se conhecendo bem, você sabe o que você pode fazer e aquilo que você não pode. Como eu falo, você vê fora da caixinha, ou seja, você começa a despertar para outros assuntos que vão estar te auxiliando para essa nova jornada. Isso leva-se para a vida toda e é super positivo. Agora vamos ver o que é que a borra vai trazer para você de mensagem. Se você está gostando, deixe seu comentário, veja se faz sentido isso que eu te falei, comenta aqui embaixo, curta, ative o sininho, compartilhe também com quem você conhece, para que essa pessoa também possa se inspirar e continuar nessa jornada com muito mais força, muito mais energia. Vamos ver como está, porque assim, como está a mensagem, porque no guardanapo também traz uma mensagem. Então eu vou girar para ver onde é que se encontra essa mensagem, quem sabe enigmática. Então vamos lá. Por incrível que pareça, eu estou vendo assim, o seu passado até que está muito bem, mas tem que sempre, todo mundo, não é só vocês, né, desse signo, sempre está limpando as arestas lá de trás, porque a gente guarda muita coisa também. Mas eu vejo aqui nesse momento presente que muita coisa está sendo limpa, está sendo reorganizada e está te trazendo uma maior clareza, coisa que antes você não percebia com tanta facilidade. Mas como você está expandindo os seus conhecimentos, a coisa vai fluindo. Então eu vejo assim que está bem claro mesmo. E para o futuro, porque esse futuro não é daqui a 10 anos, pode ser uns dias, uns meses, tudo depende da sua percepção. Você ainda vai alcançar muitas coisas, mas lembre-se, é um passo de cada vez para você chegar aonde você quer. Como eu sempre falo, é montar a base para que daí sim você vai projetando tudo aquilo que você quer. Agora vamos ver dentre as coisas que aparecem aqui. Bom, eu vou colocar o óculos, gente, porque às vezes pode aparecer coisas também bem pequenininhas, né? Interessante, muito interessante. Olha, já de antemão eu vou dizer para você, você vai ter uma vida próspera. Muito próspera. E essa prosperidade, ela não se refere somente a dinheiro. Ela se refere a você ser grata ou grato por estar vivo, ser grata por ter pensamentos firmes, por ser inteligente, por ver as coisas de uma outra forma, de estar sempre agradecendo. E logicamente que aí o dinheiro fala, tenho lugar para entrar. Nesse momento, eu estou vendo que tem alguma coisa aqui que está te trazendo uma grande preocupação. E essa preocupação está tão forte
muitas vezes está no inconsciente, mas eu vejo aqui que você ou alguém próximo a você está passando por uma coisa muito densa, muito pesada. E acaba influenciando, logicamente, que o emocional, o mental, todo o nosso corpo, né? Não tem como falar que é um campo só, porque são todos. Mas está muito pesado. Então, aqui, o conselho, né, que eu estou vendo aqui, eu vou mexer até o da avó, porque se você fica fixa só num pensamento, só naquele problema, você não vê alternativa. Mas se você começa, como eu falei, vai se expandindo, você vai vendo outras coisas que antes você não via. E essas coisas é que vão fazer com que você alivie um pouco esse mental. Então vamos ver. A moringa. A moringa fala que para você conquistar as coisas, para você passar por esse processo denso, você tem que ver o que você vai colocar dentro do seu mental. Se você começar a colocar só coisa pesada, tudo isso que eu falei cai por terra. Então você vai passando problema, aflito, com dor, começa a colocar justamente o oposto, porque você precisa ver quem você alimenta. Se você vai alimentar a dor ou a alegria, se você vai alimentar a aflição ou aquilo que você quer alcançar. Então, tudo é uma questão de escolha. Então, você vai ter que ver muito bem, porque se você continuar emitindo coisas que às vezes a gente mesma não sabe, mas o nosso corpo demonstra, uma hora vai cair para fora, porque você vê que não tem a tampa. E a hora que cair para fora, vai cair aonde? No emocional. E aí, para resolver o emocional, gente, não é fácil. Vou até deixar a cartinha aqui para fora. E aí depois, se você quiser uma leitura mais personalizada, aí você entra em contato comigo aqui no link, né? Para poder eu te explicar como funciona a leitura, ou mesmo uma sessão de reiki à distância, que vai te auxiliar bastante. Estou vendo, além disso, que isso que você está passando, apesar de achar que isso é uma coisa muito grande, mas você tem que sempre ver como uma coisa pequenininha. Porque quando você vê que é um problemão, você vai falar, nossa, mas é difícil passar por isso. Mas se você vê por um probleminha, as coisas acontecem assim, porque é mais fácil de passar. Mas você vê que é tudo o mental, e é para todo mundo, tá, gente? Todo mundo enfia coisa na cabeça, não é exclusividade sua. E tem uma coisa muito clara aqui, que está falando que se você quer, aqui me aparece também um relacionamento, não sei se dá para vocês verem, tem eu vejo como duas pessoas, né? Uma atrás da outra, caminhando para frente, ou seja, lá para o futuro. E por que aparece esse vulcão expelindo? Porque está na hora de você pôr para fora aquilo que está engasgado. Quando você não desengasgar isso daqui, as coisas não vão para frente, porque há pessoas que precisam ouvir certas coisas. Você tem que falar na hora certa e com um tom baixo, nunca alterado, porque senão você perde a razão. Mas comece a falar aquilo que está engasgado na sua garganta. Não deixa as coisas para depois, não. A hora é agora, para ter um futuro brilhante. Lógico, desafios sempre vão ter. Tem gente que vai ficar de cabeça quente, fervendo quando você falar isso, mas aí é um problema do outro. Você vai resolver o seu problema primeiro. O outro, como eu falo, é o outro e cada um está na sua evolução. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima e namastê!